Nesta parábola do joio e do trigo, que nosso Senhor contou, isso se aplica, depois o próprio Jesus explica isso aos apóstolos, à nossa realidade do mundo, de igreja e também à própria realidade pessoal. Um homem semeou boa semente em seu campo e enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou uma má semente no meio da boa semente. O inimigo fez isso. Esse inimigo é o demônio que semeia a má semente no campo. E esse primeiro campo é cada um de nós. Se olhamos a nossa história, nós podemos ver que durante nossa vida, quantas vezes, pela nossa displicência, pelo nosso descuido, pela nossa soberba, veio o demônio e semeou no campo das nossas ideias, no nosso coração, na nossa vida, tantas coisas, tanto joio que vieram para atrapalhar ou impedir que aquelas virtudes que nós deveríamos ter crescessem em nós. A fé, a esperança e a caridade que nós recebemos do nosso batismo e que deveriam ser alimentadas e crescerem, muitas vezes não se desenvolveram por causa dessa má semente que nós muitas vezes permitimos que o demônio colocasse em nossas vidas. Por isso, a primeira lição dessa parábola do joio e do trigo é nós olharmos para a nossa consciência. Nós que somos trigos do Senhor pelo nosso batismo, quanta cisânia pode ter entrado na nossa vida e tornado muitas vezes infrutífero todo aquele bom propósito que nós por acaso tenhamos feito em nós. Então, primeiro é preciso olhar para a nossa consciência e ver que muitas vezes nos deixamos levar pela cisânia. Pode ser a cisânia da inveja, a cisânia da gula, a cisânia da sensualidade, a cisânia do orgulho, da vaidade, da arrogância, do vitimismo, a cisânia da mágoa que deixamos penetrar, ou a cisânia das falsas ideias que o mundo tenha nos colocado através dos seus autores, que são tantos. Como diz Santo Agostinho, ele coloca lá vários hereges, né? Ario, Manes, Eutiques e tantos outros. Durante a nossa história nós tivemos contato com tantas pessoas, com tantas ideias, e se essas ideias entraram em nós e são ideias contrárias àquilo que nosso Senhor nos ensinou e que a igreja nos coloca através de seu magistério, que essa cisânia ela seja arrancada. É claro que as ideias ficarão em nós, mas não podemos deixar que essas ideias cresçam dentro de cada um de nós. Esses feixes, Santo Agostinho nos diz, manifestam sempre a separação das coisas de Deus. Então temos que ter cuidado, porque esses feixes do inimigo, eles vêm para dividir o nosso coração e tirar de nós o nosso coração de estar com Deus. Como dizemos na Santa Missa, corações ao alto, né? Já o temos no Senhor, nosso coração está em Deus. Mas será que o nosso coração está em Deus ou nosso coração está dividido? Deus é um Deus ciumento, diz a Sagrada Escritura, e nosso coração não pode ser dividido. Temos que estar com Ele. Jesus nos fala: quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Poderíamos dizer que Jesus é intolerante a não aceitar aqueles que não estão com Ele? É claro que, diante da verdade, e a verdade é que nos liberta, nós temos que ser intolerantes com a mentira e com o erro. E isso dentro de cada um de nós. É claro que nós vamos viver uma luta constante. São Paulo diz: faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Porém, é preciso viver o amor de Deus vivendo esse amor em Deus, nós temos a força da graça para sermos constantes. Nunca podemos desistir em nossas quedas.
Se nós caímos, devemos nos levantar sempre e olhar para frente. O que passou, passou. Deixa Deus agir na nossa vida, e se Deus nos deu a graça de enxergarmos nossas faltas e nos convertermos, que seja para nós agora um tempo de graça para olharmos para frente sempre. E se cairmos, vamos nos levantar. O soldado bom não é aquele que não cai, mas aquele que se levanta cada vez que cai. E se nós perdemos uma batalha, não significa que nós tenhamos perdido a guerra. A guerra, na verdade, já foi vencida por Jesus. E se estivermos com Ele, teremos também essa vitória. Por isso, nunca devemos desanimar nas nossas quedas, ou desanimar se alguma influência de joio entrou na nossa vida e nós, por displicência, ou por descuido, ou até por ingenuidade, deixamos que ele participasse do nosso modo de pensar e de agir. Portanto, vamos com confiança em Deus, confiança no seu amor, na sua misericórdia, com desconfiança de nós mesmos, vamos seguir em frente. Deus nos perdoa, Ele quer nos perdoar, mas Ele quer também que estejamos abertos a esse perdão, com o nosso arrependimento e com o propósito sincero de sermos diferentes de agora em diante. E assim como Deus nos perdoou, como diz São Paulo, devemos também nos perdoar uns aos outros, se nós temos algum motivo de queixa contra o outro. É tão necessário dar esse perdão, e esse perdão deve ser contínuo, não deve ser um perdão pontual, também de acordo com as faltas, mas o espírito de perdão deve estar dentro de nosso coração, dentro da nossa vida. Perdoai-vos mutuamente, se algum tem motivo de queixa contra o outro. Esse primeiro pensamento, nós retiramos aí dessa parábola, deve nortear a nossa conduta. O segundo pensamento, aí eu vou com Santo Agostinho, ele pergunta onde o inimigo não semeou. E Santo Agostinho é muito claro nisto. Onde o inimigo não semeou? Em que classe e em que campo ele não espalhou o joio? Acaso ele não semeou entre os bispos e entre os clérigos, entre os padres? Ele não semeou ali? Acaso ele não semeou entre os casados e entre os solteiros? Ou não semeou nas moças ou nas monjas? Ou não semeou nas paróquias, aqui digo eu, nas comunidades, nas nossas escolas, nas nossas universidades católicas, nos nossos seminários, nas nossas pastorais diversas na igreja? Onde o diabo não semeou joio? É claro que ele semeia joio em toda parte. Semeia joio na nossa casa, como semeou na nossa vida, semeia joio na nossa paróquia, semeia joio na nossa diocese, semeia joio no Vaticano. O diabo semeia joio em toda parte, e sobretudo quando aqueles que devem vigiar dormem, cochilam ou são ingênuos, achando que o mundo vai muito bem. E o que é pior, hoje há uma ideia em alguns da igreja de que o diabo não existe, ou não é tão feio, ou então o diabo é uma criação do homem do passado. É claro que isso é um grande mal, porque na verdade o diabo semeia joio em todas as instituições, e mais ainda na igreja, porque ele sabe que a igreja é sacramento de salvação, então tem que semear joio lá, colocando más ideias, infiltrando heresias, e nós sabemos que as heresias saíram todas de elementos que estavam dentro da igreja. Deixou de influenciar pelo mundo,
é claro que o demônio vai colocar o joio lá. E Santo Agostinho pergunta: por que você estranha haver descoberto joio e pessoas más nos lugares santos? O primeiro pecado aconteceu num paraíso, e lá entrou o demônio. Judas era do grupo dos apóstolos, mas por acaso o joio de Judas contaminou os apóstolos? Claro que não. Eles tiveram outros problemas, mas não o de Judas. E assim também o joio é semeado em toda parte, inclusive, como disse, na igreja. Por isso não vamos nos escandalizar e dizer que tudo está perdido. Também não vamos julgar, como diz São Paulo: não julgueis antes do tempo. O método é o que disse Jesus na parábola: deixai. Muitas vezes a gente tem que tolerar ter joio ao nosso lado, porque nós sabemos que é só no fim do mundo que virá o Supremo Juiz e vai julgar segundo as consciências de cada um. Por enquanto, quem é joio pode se tornar trigo pela conversão, como quem é trigo, se não se cuida, pode também se tornar joio. Mas a nossa cabeça, nós temos o critério, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério perene, tradicional da igreja. Então ele nos indica o que é joio e o que é trigo. Só cai quem quer. E é claro que nós, que somos responsáveis para passar para vocês a doutrina da igreja, que temos a responsabilidade de ensinar, de santificar vocês pelos sacramentos, administrando os sacramentos, e conduzir as ovelhas para o caminho do céu. Muitas vezes nós temos que mostrar: cuidado que isso é joio, cuidado, não se deixe levar por esse tipo de ideias, porque a igreja também sofre pressões. Há muitos grupos que pressionam a igreja para a igreja mudar a própria doutrina. Grupos influenciados pelo mundo, por organizações do mundo, muitas vezes pegam os próprios membros da igreja, padres e bispos, que acreditam até, com a melhor das intenções, podem se deixar levar por essas ideias do mundo, que muitas vezes se faz de vítima da doutrina da igreja, e esses grupos de pressão entram na igreja e pegam membros da igreja para participarem dessa pressão, para que a igreja mude sua conduta, ou a igreja mude sua doutrina, até a doutrina, aquilo que foi sendo ensinado durante tantos séculos. E são esses grupos de pressão que muitas vezes gritam para que a igreja mude a sua doutrina. Mas a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. E mesmo que o mundo queira uma coisa totalmente diferente daquilo que a igreja ensinou, a igreja tem que sempre ensinar a verdade. Como disse nosso Senhor: conhecereis a verdade e a verdade libertará. E a igreja tem que confirmar a todos na verdade, ensinando o caminho do céu. Essa semana algumas pessoas nos questionaram a respeito de algumas respostas dadas pela Santa Sé sobre algumas questões de moral. Eu não vou comentar essas respostas, não vem ao caso, mas gostaria de, como pastor de vocês, fazer alguns esclarecimentos diante dessas possíveis confusões ou até má interpretações. Eu tenho que expressar aquilo que é o correto, pela responsabilidade que eu tenho com vocês. Como eu disse, há grupos de pressão dentro da igreja para que ela mude a sua doutrina moral. E como já se perdeu a noção, o próprio conceito de natureza humana,
Os homens hoje se acham que devem se levar pelos próprios instintos ou por suas tendências. Isso é uma perda, evidentemente, da noção da própria natureza humana. Querem que os instintos falem mais alto e que o homem que foi resgatado pelo sangue de Jesus fique colocado de lado e que cada um siga aquilo que o instinto manda. Por isso vai se formando uma espécie de moral subjetiva, ou seja, cada um faz a sua de acordo com a sua tendência, dizendo: eu nasci assim, eu tenho que ser assim, e eu não tenho responsabilidade nenhuma se eu fizer isso. A doutrina da igreja tem que se atualizar porque eu nasci com tal ou tal tendência. Por isso, é claro que a doutrina da igreja ela é única e não muda. Eu não posso ficar, e é objetiva, não posso ficar à mercê da moral de cada um, que cada um acha que é certo ou que é errado, como se houvesse uma moral para cada uma pessoa. Porém, então, como pastor, eu quero reafirmar a vocês: a igreja não mudou e não mudará a sua doutrina. Falando do caso específico, os atos homossexuais, segundo o próprio catecismo da Igreja Católica, são intrinsecamente desordenados e a igreja jamais poderá aprová-los. E se alguém tem essa tendência, não deve ser discriminado, muito pelo contrário, deve ser acolhido na igreja com um carinho de mãe, que orienta e fortalece para que viva na castidade, e estando disposto a percorrer um caminho, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, e um caminho de conversão, que é o caminho de cada um de nós. Porém, os pastores da igreja, eles podem escandalizar na medida em que, por respeito humano, omitam um ato ou deixem de fazer aquilo que precisa, e provocando assim escândalo. Então, mesmo quando uma sociedade não se admira mais diante do pecado, é preciso tomar o cuidado, porque quando se fala em escândalo é qualquer ato que leve a pecar, qualquer ato ou omissão de alguém que leve outro a pecar. Essa é a definição de escândalo. Mas aí muitos dizem hoje: mas isso não escandaliza mais. Todo mundo vê pessoas, por exemplo, vivendo em adultério ou casados segundo união, numa vida de adultério, ou todo mundo faz isso não escandaliza mais. Então, como resposta a isso, nós temos um texto do Dicastério para a interpretação dos textos legislativos, que é o Dicastério do Papa para a interpretação das leis na igreja, que fala o seguinte a respeito disso: e o escândalo, ele subsiste sempre, mesmo que lamentavelmente tal comportamento já não desperte mais admiração no meio do povo. Todo mundo acostumou a ver, ninguém se escandaliza mais. Por isso, não há problema de a gente aceitar certas situações, porque isso não escandaliza mais. Então, o Pontifício Conselho diz: pelo contrário, é precisamente diante desta deformação das consciências que se torna mais necessária, por parte dos pastores, uma ação tão paciente quanto firme, para tutelar a santidade dos sacramentos, e que os pastores devem ser firmes e pacientes na defesa da moralidade cristã e pela reta formação dos fiéis. Portanto, não é porque certos costumes maus não escandalizam que os pastores devem ficar calados. Pelo contrário, têm obrigação de guardar a santidade dos sacramentos e de dar ao povo aquela formação necessária, instruindo as consciências que já estão deformadas pela própria sociedade,
apodrecida em que nós vivemos. Então, se a gente chega num lugar e vê que todo mundo tem um mau costume, é claro, diante de uma pedagogia própria para aquele lugar, a igreja vai ensinando, vai mostrando, e para que tire daquele povo aquele pecado. E não porque não escandaliza mais, eu vou deixar e achar e vou terminar aprovando. Não, porque a doutrina da igreja não muda. Se nós fôssemos por essa linha, os missionários, quando chegaram aqui e viram os índios se alimentando de carne humana, isso para eles não causava escândalo algum. Andavam nus, isso não causava escândalo algum. Porém, a igreja, como mãe, ela foi ensinando, não pode comer gente, não pode comer gente. Isso demorou. Até pessoas cristãs ainda praticavam isso. Mas a igreja foi ensinando, mostrando. Por quê? Porque ela tem que guardar, tem que defender a santidade dos sacramentos, defender a moralidade do povo e instruir as consciências nos atos, naquilo que deve ser feito para alcançar o céu. Se não fosse assim, Jesus Cristo não diria ide e ensinai, diria ide e fazei uma grande sociedade, ponha todo mundo junto e diga, está todo mundo muito bem, já está todo mundo salvo, cada um pode fazer o que quiser, que eu vou assinar embaixo. Não, a igreja não faz isso. Ide e ensinai, ide e pregai, fazei de todos discípulos meus. Agora, claro, como eu disse, tem uma pedagogia. Não vão chegar com um chicote ou na base do grito, dizendo façam isso ou façam aquilo, numa sociedade que está apodrecida. A gente tem que ir aos poucos e mostrando, mas nunca aprovando certas atitudes. Podemos até tolerar para evitar o mal maior, mas nunca aprovar. Então a doutrina da igreja ela é muito clara nesse sentido. Então a doutrina da igreja ela não muda, continua a mesma, apesar das dificuldades que ela encontra hoje numa sociedade que se esqueceu de Deus e que coloca os contravalores do mundo acima de tudo. E é claro, nós como católicos somos chamados a dar o testemunho com a nossa vida, principalmente do trigo que nós somos, mesmo que tenhamos que dar o nosso sangue por causa disso, como dizia Santo Inácio de Antioquia, e foi mandado por causa da fé para os leões lá em Roma. Ele dizia, trigo eu sou do Senhor, e eu quero ser triturado pelos dentes daqueles leões para brotar para uma nova vida. Olha que bonito. Então, na verdade, esse trigo é cada um de nós que deve estar pronto para dar frutos, e se por acaso precisar ser triturado pelo mundo, tenhamos que ser para que nós possamos, com o testemunho da nossa fé, darmos vida a muitas pessoas. Por isso, meditando essa parábola do joio e do trigo, vamos pedir ao nosso Senhor, primeiro, humildade. Não vamos ser arrogantes, dizer que nós somos mais santos que os outros. Não somos. Somos tão pecadores quanto qualquer pessoa. Não somos melhores que ninguém. Então temos que ter humildade. Não somos católicos de primeira classe, que isso não existe, né? Temos graças muito grandes de Deus, podemos estar com a sua doutrina, com a sua, pelo menos conhecendo, né? Evidentemente nem todos são fiéis, infelizmente, mas temos que, vivendo em comunhão com nosso Senhor, comunhão com a igreja, vamos seguir firmes, com humildade, com espírito de comunhão e com perseverança, mesmo diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos hoje para vivermos a nossa fé. Rezemos muito pela igreja, rezemos muito pelos bispos, pelo Santo Padre o Papa, para que nós possamos ter dias com bastante firmeza em defesa da nossa fé e o mundo possa se transformar no amor de Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.